Sejam muito bem-vindos aqui ao Tax Experience. Prazer hoje estar recebendo no nosso podcast do Tax Group o Dr. Carlos Alberto Pinto, meu amigo, advogado do futuro. Bem-vindo aqui ao nosso Tax Experience no Hotel Rosewood. Obrigado, Luiz. Fico extremamente lisonjeado de estar aqui com você, mas primeiramente de ser o seu amigo, né? Como você bem sabe, te admiro muito. Eu acho que a gente construiu uma história muito bacana aqui em São Paulo, logo que a gente se conheceu. Ver hoje a magnitude do Tax Group e tudo aquilo que você idealizou é muito gratificante para mim. De fato, quando a gente falou e poder estar hoje com você aplaudindo o seu sucesso, para mim é uma honra. Quero te parabenizar. Obrigado. Dr. Carlos Alberto Pinto, pode ser chamado de Beto. Então, fico feliz em estar aqui hoje trazendo um pouco dessa experiência da gente. Obrigado pelo convite. Sensacional. Cara, na internet, para quem não conhece, advogado do futuro. Eu vou te fazer duas perguntas nesse podcast que a gente está gravando olha aqui. Olha essa pergunta. A primeira, por que advogado do futuro? Certo. E a segunda, para o nosso público aqui do Tex que está nos assistindo, como é que você entende, como é que você faria hoje, do zero, a criação de um escritório de advocacia do futuro, na área civil, trabalhista, no atendimento empresarial, atendimento de empresas? Me conta aí, primeiro, por que advogado do futuro, e em segundo lugar, como é que você faria, como é que você imagina que um escritório de sucesso, e aqui eu não estou nem falando de tributário, né? Nós estamos no evento de tributário, mas nas outras áreas, como um escritório alavancaria os negócios? Olha, eu acho que uma coisa combina com a outra. Primeiro porque eu acredito veementemente que o advogado do futuro não é aquele advogado que olha apenas o escritório como um escritório. É trazer o conceito que une tecnologia, gestão e inovação. Eu vejo que é um conceito muito distante dos escritórios de advocacia normal. A gente sai da faculdade sem entender muito bem o que é cultura organizacional, o que é uma análise SWOT, o que é um planejamento estratégico, o que é um business plan, e isso tudo faz parte de um conceito diferenciado. Advogados, eles precisam entender de negócios e não apenas de jurídico. E quando eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, que eu fui apresentado ao universo de dados em 2014, eu me vi sendo um corpo estranho no meio de um ecossistema. Sou de Recife natural e eu lembro muito que quando eu voltei para Recife em 2014 e falei para as pessoas de que existiria dados, que existiria inteligência artificial, que um dia a inteligência artificial poderia substituir o ser humano, eu fui chamado de louco e de outras coisas mais que realmente não faz sentido colocar aqui. Mas aí você acaba percebendo que o motivo de ser o advogado do futuro é porque eu quero ser o antagônico aos advogados do presente. E para isso eu tenho que dar sempre um passo à frente e isso acaba me movimentando. Quase que os advogados do presente, na verdade, são os advogados do passado. São os advogados do passado. E uma prova viva disso é a pandemia. Né? Com a pandemia, diversos advogados ficaram aí inoperantes porque eles não tinham conhecimento tecnológico suficiente para se adaptarem àquele momento tão abrupto de mudança comportamental. Então, respondendo a sua pergunta, número 1, para mim ser advogado do futuro é estar um passo à frente, olhando tendências e se comportando. A prova viva disso. Quando me perguntam que área buscar, eu diria, cara, pensa que amanhã a gente vai ter drones voando por humanos, então regulamentação de drones, a gente vai ter biotechnology, então você vai ter aí o comportamento ético da biotecnologia. Então, se você olha para a tendência, está no futuro, é tomar ações no presente. Sensacional. Você que tem sucesso na carreira, um cara super bem sucedido. Se fosse abrir um escritório de advocacia empresarial hoje, quais os passos você daria, abrindo do zero? Eu não abriria um escritório de advocacia. Eu primeiro acredito que uma grande confusão que existe entre os advogados é que é um escritório de advocacia. Eu abriria uma empresa que presta serviços jurídicos. Porque quando você tem uma empresa que presta serviços jurídicos, você acaba trazendo com ela um corpo de necessidades que são primárias a todo o negócio. Financeiro, comunicação, gestão de pessoas, estratégia. Então, um escritório de advocacia, na verdade, é uma empresa. E eu acho que quando você fala de escritório de advocacia, a coisa se torna tão
minúscula, tão pequena. É que nem você dizer, eu tenho um consultório. É diferente de você dizer, eu tenho um hospital. É. Né? Então, por que a gente não usar isso como analogia? E ao invés de eu ter um escritório de advocacia, eu tenho uma empresa que presta serviços jurídicos. E aí, para ser uma empresa, eu tenho que trazer conceitos que se vê em empresas. E aí eu acredito que isso vai trazer uma boa denotação para você ter alavancagem, sucesso, crescimento, growth, tudo isso que faz com que as grandes empresas alcancem os resultados que elas tanto querem. No início da sua carreira, eu me recordo aí, praticamente a gente se conhece há mais de 10 anos, você tinha muitos contratos, e obviamente hoje tem muito mais, de assessoria jurídica mensal. Esse ainda é um serviço que o mercado jurídico pratica, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como é que você alcança esse sucesso a partir daí? Eu acho que o contrato de assessoria mensal ele traz uma necessidade que é a receita recorrente. A receita recorrente ela é muito importante, mas sim, respondendo a sua pergunta, eu ainda tenho pequena quantidade de contratos mensais, mas eu tenho um volume de receita recorrente muito maior do que os contratos mensais. E eu vou colocar por quê. Quando você faz um trabalho que ele gera para você um ganho, então você fala, o trabalhista, como você posicionaria o seu escritório trabalhista? Eu trabalharia de uma outra forma. Olha, Luiz, você tem aqui um risco de 100 mil de condenação, eu vou trabalhar para amenizar esse risco de 100 mil e sobre o que eu te proporcionar de ganho, você me paga um FII. E aí, obviamente, não vai ficar aquela mácula de que você não fez o melhor trabalho porque você está no risco com o cara mesmo que você. Agora, Luiz, se eu te gerar um ganho de 80%, tu me paga 20% sobre os 80 mil. E 16 mil, tu me paga em 16 parcelas de 1.000. E isso, naturalmente, vai agregar valor para o teu trabalho e vai gerar recorrência. E na medida que você agrega valor, eu vejo que você combate uma ameaça. E essa ameaça ela é externa. Porque quando você tem contratos mensais, você pode perder o contrato pelo fato de alguém estar ofertando um serviço mais barato. E existe um processo de mercantilização no universo jurídico. E existe um canibalismo de preços no universo jurídico. Então, quando você percebe que os contratos de modelos obsoletos, convencionais, de contrato mensal, ele pode ser substituído por um contrato onde você agrega valor, onde você não vai correr o risco de ter um concorrente ofertando um serviço mais barato e você gera uma receita recorrente. Então eu vejo que é algo que pode ser redesenhado e aí eu acho que é um modelo de futuro, se você olhar para o trabalhista como você me pediu, que pode fazer sentido e que é totalmente diferente do que muitos advogados aplicam por aí. Quer dizer, é a grande diferenciação não só na entrega, mas também na precificação, que faz com que muitos consigam avançar e crescer mais do que outros. E aí eu vejo que esse é o ponto diferencial. Quando você acaba discutindo preço, você acaba deixando de agregar valor. Ora, se você tem um contrato de assessoria mensal, R$300 por processo, chega lá um escritório muito maior e cobra 200, você vai perder o contrato. Agora, se você diz, cara, é o seguinte, eu estou com você aqui no risco, eu vou trabalhar com você do risco pormenorizado. Se eu conseguir êxito, você me paga um percentual, um FII em cima disso. Qual é a probabilidade de alguém te tirar dali? Porque, primeiro, ninguém tem esse modelo de contrato. Então, durante um bom tempo, você vai estar no seu oceano azul. E no momento que você cria esse modelo de oceano azul, você vai navegar dele durante muito tempo, né? E aí, uma coisa que eu gosto de colocar, Luiz, se você me permite, eu sempre comparo como construir o seu oceano azul. O Circo de Soleil é um circo, porque eu tenho 45 anos. Eu não sou acostumado a ver o Circo de Soleil como um circo. Eu sou acostumado a ver o circo com aqueles palhaços, com aqueles animais, com aquelas situações onde, com o passar do tempo, elas foram retiradas dos modelos convencionais do circo. Mas o Circo de Soleil ainda assim se apresenta como um circo. Será que essa percepção, ele não construiu o seu próprio oceano azul, né? Quantos concorrentes do Circo de Soleil existem? Mínimos. Pouquíssimos. Pouquíssimos, né? E quando você fala Circo de Soleil, ninguém confunde gilete com lâmina de barbear. É Circo de Soleil.
Né? Não existe, por mais que você faça um modelo parecido, ninguém diz, eita, olha o Circo de Soleil, não. Ela é único. Então, essa coisa de agregar valor, ela tem uma diferenciação muito grande e é difícil para o advogado convencional perceber isso, porque a grande maioria não é empreendedor. Né? A grande maioria não é empreendedor. Então, o advogado que ele tem a visão de negócio, que ele observa que o seu escritório é um business, é algo que precisa trazer uma transformação, ser transformacional, eu vejo que é uma pegada muito boa e que pode ser aí um viés para ser buscado para os advogados que querem fazer a diferença no universo, fazer a diferença no seu segmento. Cara, sensacional. Obrigado, viu? Valeu. Gratidão pelo conhecimento. Muita gente aqui vai poder desfrutar, né, desse belo conteúdo. Aqui tem insights muito importantes, né? Eu tô com pelo menos 4 ou 5 aqui que eu gravei. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima, Beto. Obrigado a você. Obrigado pelo convite. Até mais. Pessoal, até o próximo, então, podcast aqui do Tex Group. Esse transmitido diretamente do Hotel Rosewood, aqui em São Paulo, nosso Tex Experience 2024.